Olá, eu me chamo Fernanda e hoje eu tô aqui com a Ângela. Nós somos estudantes de administração na Universidade Federal do Paraná para falar mais sobre um artigo que a gente buscou em uma base de dados chamada Scopus, utilizando as palavras-chave inovação social. Ângela, você pode contar qual o tema que esse artigo aborda? Posso sim. Então, o nome desse artigo é Ecossistemas de Inovação Social, Sustentabilidade e Experimentação Democrática, um estudo feito em Florianópolis, no Brasil. Então, o tema desse artigo vai ser o estudo dos ecossistemas de inovação social, em sigla EIS, só que em português essa sigla fica CIA, e seus efeitos na sociedade que geram consequências diante de problemas vividos nas arenas públicas onde foi feita essa pesquisa, né, em Florianópolis. A importância desse estudo é, dos ecossistemas de inovação social, né, se vê necessário, pois ajuda a conhecer os limites da nossa administração pública e até onde podemos inovar na construção da sociedade. Qual é o objetivo desse artigo? Então, o objetivo desse artigo leva em conta a contribuição de estudos e a busca de avançar esse debate, né? Enfatizando a realidade das cidades dos países em desenvolvimento por meio da exploração do CIE, de Florianópolis, no Brasil. E qual a justificativa desse artigo? Então, esse estudo, né, ele apontou para uma necessidade de ampliar a compreensão das formas de erradicar inovações sociais para além de experimentos locais, considerando-as como um processo negociado espacialmente e inserido em territórios, e que tem a possibilidade objetiva de influenciar os padrões de desenvolvimento social. Muito interessante, Ângela. E qual a ferramenta utilizada como fundamentação teórica, né, para a construção aí da fundamentação teórica? Então, a principal estratégia para compreender essa dinâmica foi a criação de uma plataforma digital aberta, com abordagem colaborativa com a participação de sujeitos estudados. Então, primeiramente foi feita uma literatura sobre essa temática, né, o CIA, destacando as perspectivas e lacunas desse debate, pois discute a necessidade de novas abordagens teóricas e metodológicas. E quanto ao objeto de estudo, qual foi utilizado nesse artigo? Então, o objeto de estudo foi exatamente essa temática, né, que é o ecossistema de inovação social, e compreender essas arenas públicas como campos de ação coletiva, enfatizando as práticas dos atores. Ângela, quais foram os principais resultados obtidos com o estudo, com esse artigo? Então, esse artigo ele apresentou uma abordagem teórica e metodológica que norteou o estudo do CIE em Florianópolis, no Brasil. O ponto de partida foi a análise dos estudos mais recentes sobre essa temática, bem como lacunas e perspectivas para futuras investigações. E a partir disso, quais foram as contribuições do trabalho para a literatura da área? Então, foi colocar em prática essa abordagem analítica. O artigo explica como surgiu essa plataforma colaborativa para mapear, né, o CIE, identificando os atores de apoio e iniciativas de inovação social, traçando suas interrelações através de operações de laboratório vivo, um espaço que promove a aprendizagem sobre, né, essa coletiva do CIE, e focando em diálogo entre atores e pesquisadores. Quais foram as contribuições, então, finais da pesquisa? Então, foi uma noção melhor sobre o CIE, né, que vai além de uma ideia de estrutura e sistema, gerando novas práticas e dinâmicas que reconectam ou conectam aspectos sociais, econômicos e culturais, as tradições de capacidade colaborativa desses atores dessa pesquisa, né? Então, tais processos, no longo prazo, podem permitir transformações sociais nos espaços públicos da cidade. E a pesquisa apresentou algum tipo de limitação?
Então, a limitação foi exatamente ela ser aplicada somente em Florianópolis. Então, foi essa restrição espacial que teve essa pesquisa. Então, o ideal seria a aplicação desse estudo em outras áreas do Brasil também. Existem algumas indicações de futuras pesquisas? É, sim, nesse sentido, um avanço dessa agenda de pesquisa é trabalhar comparando a dinâmica do CIE de Florianópolis em outras cidades do Brasil, da América Latina e de países do Norte, explorando semelhanças e diferenças e fortalecendo o estudo sobre essa temática. E como a gente pode reaplicar esse estudo em outros locais? Utilizando essa plataforma, né, de mapeamento para cocriação de conhecimentos úteis e contextualizados, que façam sentido e capacitem e possam ser apropriados pelos atores que compõem a inovação social da sociedade dessas cidades. E quem é o principal público interessado por esse artigo? Então, seriam os cargos que têm mais contato com essa temática, né? Então, seriam governantes, sociólogos e pesquisadores da área de sustentabilidade e inovação social. Muito interessante, Ângela. Muito obrigada pelo diálogo. Foi muito importante conhecer sobre esse tema, sobre os ecossistemas de inovação social. E a gente fica por aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada.